Olá, continuando nosso assunto de arte de falar com Deus, vamos para a parte 3 desse assunto que é extenso, mas que é muito gostoso. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre isso. Eu tenho descoberto que a vida de oração é uma vida leve, é prazerosa, é deleitosa, é sem peso mesmo, né? É uma vida reservada para aqueles que conhecem a Deus e para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que colocam toda a sua expectativa no Senhor. E não somente no fato de orar, mas a nossa expectativa, a nossa fé tem que estar nele, não nas nossas atitudes, não naquilo que a gente tem feito. E eu quero te incentivar a descobrir uma vida de oração assim, prazerosa, leve, gostosa, porque algo melhor do que poder falar com Deus, porque a gente tem já conversado sobre isso, que oração é intimidade, é relacionamento, então ela é como uma via de mão dupla, né? Ela vai e ela vem, é reciprocidade, né? Relacionamento é reciprocidade. Muitas vezes durante o nosso dia a gente desenvolveu monólogos. Eu falo para Deus aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou precisando. Alguém me pede, por favor, ore por tal assunto. A gente ora, a gente fala com Deus, né? Mas o mais gostoso, o mais deleitoso, o mais prazeroso é poder ouvir Deus falar conosco. É, Deus falar conosco, então ouvir a voz de Deus é melhor do que falar. E porque Deus tem compromisso com o que Ele fala, não com a minha expectativa, não com os meus pedidos. Você entende isso? Deus tem compromisso com aquilo que está escrito na palavra dele, não com a minha palavra. Mas Deus tem compromisso com aquilo que ele já te disse, com as promessas, com aquilo que ele já te orientou. Ele vela pela sua palavra para cumprir, não pela minha palavra. Ok? Então Deus tem compromisso em fazer cumprir o que ele falou, o que ele declarou, o que ele quer, não o que eu quero. É bom saber disso, não é verdade? Mas eu posso, como filha, falar, contar, abrir, explicar, pedir, clamar, buscar. Quando minha alma está angustiada, eu posso desabafar diante dele. Eu tenho essa liberdade. Mas o compromisso que ele tem é com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele já falou. Lembre disso. Então, uma sugestão que eu quero te dar, para que você possa fazer essa autoavaliação de como estão as suas orações, grave a tua oração. Grave essa semana, por exemplo, parou para orar, parou para conversar com Deus, liga no celular mesmo ali, grave isso e deixe guardadinho por uns dias. Passado esses dias, vai lá e ouça a sua oração, ouça o que você está falando e faça-se uma pergunta. Você responderia a sua oração? E como que você responderia essa oração que você está fazendo? Se você estivesse no lugar de Deus, como que você responderia a tua oração? É uma boa forma de avaliar as nossas orações. Já que como orar, não existe uma receitinha, uma lista de ponto 1, ponto 2, ponto 3, eu estou fazendo você pensar sobre como devemos orar, o que nós temos orado, como que a gente desenvolveu alguns hábitos, né? Aprendemos algumas coisas e podemos avaliar esse aprendizado e queremos crescer, queremos mudar, não é verdade? Eu quero resposta às minhas orações, eu quero ser eficaz, eu sei que você também quer. Então vamos aprender como ser eficaz nas nossas orações ao questionarmos, ao pararmos e nos avaliarmos, né? O que é que nós estamos errando para que possamos acertar. Nós aprendemos que quando nós oramos, nós precisamos fechar os nossos olhos. Desde pequena eu ensino isso para as minhas filhas, desde que elas começaram a falar, ensinei elas a orar, a falar com Deus, e falava, fecha os olhinhos. Nós ensinamos isso para as crianças e nós aprendemos. Eu nasci num lar cristão, eu aprendi que precisava fechar os olhos para orar. Mas por quê? E eu posso dizer para você sinceramente que, principalmente nos nossos dias, quando você está conversando com uma pessoa e ela pega o celular e conversando com você, ela desvia o olhar, ela não está te dando atenção total, não é verdade? Até mesmo aqui, algumas pessoas reclamam para mim nas minhas gravações aqui dos vídeos, né? Puxa, olha para a câmera, não fica olhando para o lado, né? É, é um exercício para mim focar aqui na câmera para que você possa me olhar nos olhos, né?
porque nós queremos essa reciprocidade de olho no olho. E quando nós fechamos os nossos olhos para orar, nós estamos dizendo para Deus que a nossa atenção visual não está em outro lugar, está nele. É uma questão de prestar atenção. Eu não quero me desligar. Eu não quero que os meus pensamentos voem. Né? Eu gosto de orar aqui na janela da minha sala, só que ela fica bem de frente para o edifício do lado. Então, se eu estou orando de olhos abertos, um movimento de uma janela, de uma varanda, algo me chama a atenção e os meus pensamentos vão cativos lá, para aquilo que eu estou vendo. Agora, quando eu fecho os meus olhos, eu estou em sintonia. Nada está desviando a minha atenção. O meu foco está voltado para aquele que é maior e que é melhor do que tudo naquele momento. Concorda comigo? Um outro detalhe que nós aprendemos é nos ajoelhar. Né? Em algumas igrejas essa prática é muito mais incentivada. Quando começa o culto, você entra na igreja, as pessoas se ajoelham, se prostram. E eu quero te incentivar a fazer isso, sim, claro, mas mais do que um hábito, mais do que algo aprendido, que você pare e faça isso com consciência do que você está fazendo. É uma atitude de reverência. Nós nos prostramos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é o maior, daquele que é o único, daquele que é o primeiro, o alfa e o ômega. Então, quando você se ajoelhar, seja para orar no seu quarto, é uma atitude de reverência, de uau, eu me prostro diante de quem tu és, Senhor. É uma atitude também de rendição. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo. Porque eu sou tão pequena, eu sou tão vulnerável. Eu me rendo a ti. O Senhor é o único, o Senhor é digno. Lá em Salmo 95, versículo 6, eu quero deixar aqui para você. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador? Salmo 95, 6 diz isso. É um convite. Ei, venham, vamos nos ajoelhar. Mas a proposta de ajoelhar-se na Bíblia, que você pode ver isso em vários textos, principalmente em Salmos, é um convite à adoração. Eu me ajoelho, eu me prostro, eu me rendo, eu reverencio quem eu adoro. Fica a dica. Como orar? Né? Esses atos de fechar os olhos, nos ajoelhar, nos concentrarmos em Deus e abrirmos a nossa boca para falar, normalmente as pessoas começam a orar falando assim: Pai Celestial, querido Senhor, maravilhoso Deus. Né? Como você começa a sua oração? Nós estamos, quando eu vou falar com o meu marido, eu o chamo amor. Marcelo, eu chamo pelo nome, porque eu estou querendo chamar a atenção dele. E presta atenção aqui que eu quero falar com você agora. Quando ele quer falar comigo, é a mesma coisa. Quando as minhas filhas querem falar comigo, elas chamam mamãe. Nós começamos chamando, não é assim? Então, Pai Celestial denota para mim que eu sei quem eu sou filha. E eu estou falando agora com o meu Pai Celestial. E Jesus fala isso, que para conhecermos o Pai, nós podemos conhecê-lo. Quem conhece a Jesus conhece o Pai. João 8,19, está aqui. Se me conhecessem, conheceriam o Pai. Como que eu posso conhecer a Deus? Como que eu posso conhecer o Pai? Conhecendo a Jesus. Muito bem. Quando eu começo a orar, Deus está atento às minhas palavras? Sim. Mas mais do que as minhas palavras, Ele está vendo a atitude do meu coração. Lá em Salmo 34, versículo 18, diz assim, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e têm um espírito humilde. Vamos ler o versículo ao contrário? Longe está o Senhor daqueles que têm um coração orgulhoso, daqueles que são arrogantes, daqueles que se bastam e não precisam dele. Fica fácil de entender assim? O Senhor está perto daqueles, de todos os seus filhos, daqueles que sabem que precisam dele. Pronto, ele está perto. É uma verdade que está na palavra do Senhor. Como orar?
Não existe uma receita de bolo. Né? Orar é conversar com Deus. É falar e ouvir. É ter a certeza de estar falando e ser ouvido. E melhor do que falar é ouvir. Porque o ouvir a voz de Deus é que muda as circunstâncias. A palavra de Deus é que transforma tudo. É que me dá respostas, traz soluções, arruma o que precisa ser arrumado. Né? Eu quero compartilhar com você alguns detalhes que precisamos rever nas nossas orações. Por exemplo, aquela pessoa que começa a orar assim, ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, excelentíssimo Deus, ilustríssimo Senhor, amantíssimo Pai Celestial, eu entro na tua presença agora para fazer uma solicitação solene. Será que o nosso pai terreno receberia uma conversa assim? Se você começaria uma conversa assim, chega na casa do seu pai e diz, Deus, pai do José, do Joaquim, pai do Alex, da Miriam, Pai meu, Pai, excelentíssimo papai, ilustríssimo, amantíssimo papai. Meu pai ia olhar e falar assim, ih, filha, tá com algum problema? Ele ia cair na risada achando que eu tava contando uma piada para ele, né? Tava fazendo uma brincadeira. E eu continuo, eu entro na tua presença agora para fazer uma solicitação solene, querido papai. Ô filha, o que você quer? Será, papai, por gentileza, que eu poderia, agora e sem mais delongas, abrir a porta da sua geladeira? Mas parece piada, né? Estou fazendo em piada para que você entenda. Que às vezes é assim que a gente fala com o nosso Pai Celestial. Cheio de formalidades, um distanciamento da presença de quem Ele é. Ei, risque as formalidades. Vá direto, porque nós não saímos da presença de Deus. Já conversamos isso no vídeo anterior. Nós estamos na presença dele. Então eu falo, papai, Pai Celestial, e eu começo a conversar com ele, como uma filha conversa com seu pai. Amém? Quando eu era criança, eu fui criada numa igreja tradicional, e o culto tinha horário para começar e tinha horário para acabar. E o pastor então trazia aquela mensagem sucinta, específica, tinha os hinos de introdutórios e os finais e tal. E o pastor olhava no relógio, porque tinha horário para acabar. E dependendo do quanto tempo tinha para acabar aquele horário, ele pedia para uma certa pessoa orar. Quando criança, nós já sabíamos, pediu para o fulano orar, é porque tem bastante tempo. Então o fulano ficava orando essa oração. Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Deus que criou o mundo, o mar, a terra e tudo que nele há. E ele fazia aquela oração longa, comprida. Quando chegava batia o horário, 8 horas da noite, ele falava, em nome de Jesus, amém. E eu, criança, ficava pensando, nossa, como Deus é distante, né? Como Deus está longe da gente. Porque era essa a impressão que estava sendo gravada em mim. Que Deus era tão longe, era tão distante como eu, uma reles mortal diante de um juiz que eu preciso apresentar a ele a minha causa solene. Né? Isso me atrapalhou por um bom tempo, porque eu não conseguia ter intimidade com esse juiz, com esse Senhor. Né? Então, querido, em nome de Jesus, eu quero te convidar a aproximar-se de Deus como um filho de seu pai. Eu quero te convidar a um relacionamento íntimo, sem formalidades. Um tempo de prestar atenção em Deus. Por que tempo agora? Nós temos. Aproveite esse tempo de quarentena, de separação, de isolamento social, para a aproximação do Pai Celestial. Esse é o convite e essa é a dica de hoje. Seja mais abençoado.